sem supor, pelo que estava vendo, que eles estivessem seriamente apaixonados. A preferência que manifestavam um pelo outro era suficiente para inquietá-la. Resolveu falar a Elizabeth sobre o assunto antes de partir do Hertfordshire e fazer-lhe ver a imprudência que ela cometia encorajando aquela inclinação. Wickham possuía um meio de interessar a Gardner, independente dos seus múltiplos encantos. Há uns 10 ou 12 anos antes do seu casamento, Gardner residira muitos anos na mesma região do Derbyshire em que nascera Wickham. Tinham, portanto, muitos conhecidos em comum, e embora Wickham só tivesse ido lá poucas vezes depois da morte do pai de Darcy há 5 anos, ele podia dar notícias mais recentes dos antigos amigos de Gardner do que as que ela poderia obter de outro modo. Gardner tinha estado em Pemberley e conhecia de nome o falecido Darcy. Aí estava, portanto, um assunto inesgotável. Comparando as suas lembranças de Pemberley com as descrições minuciosas que Wickham lhe fazia e prestando ao caráter do seu antigo possuidor o seu tributo de admiração, Gardner deliciava a si mesma e a seu interlocutor. Ao ser informada do tratamento que o atual Darcy lhe dispensara, ela procurou se lembrar da reputação que ele tinha em criança e acreditou, afinal, recordar-se de ter ouvido dizer que Fitzwilliam Darcy tinha sido um menino muito orgulhoso e de mau caráter. As recomendações de Gardner e Elizabeth foram transmitidas cordialmente na primeira oportunidade favorável que encontrou de falar a sós com a sua sobrinha. Depois de dizer francamente o que pensava, continuou da seguinte maneira: Você é uma moça sensata demais, Lizzie, para se apaixonar por um rapaz apenas porque alguém lhe previne de que não o faça. E, portanto, não tenha medo de falar abertamente. Seriamente, queria que você estivesse prevenida. Não se comprometa, nem procure comprometê-lo numa afeição que a ausência de fortuna tornaria muito imprudente. Nada tenho contra o rapaz. É dos mais interessantes. E se ele tivesse a situação que deveria ter, acho que você não poderia encontrar melhor. Mas não sendo este o caso, você não deve se deixar levar pela sua imaginação. Você tem bom senso e todos nós esperamos que você o utilize. Seu pai confia na resolução e na sua resolução e na sua boa conduta. Você não pode desapontá-lo. Minha cara tia, a senhora está tomando as coisas muito a sério. Sim, espero que você as considere com a mesma seriedade. Bem, neste caso não precisa se alarmar. Eu tomarei conta de mim mesma e de Wickham também. Se isto depender de mim, ele não se apaixonará. Elizabeth, você não está falando sério. Desculpe, vou tentar novamente. No momento não estou apaixonada por Wickham. Não, certamente não estou. Mas ele é sem comparação o homem mais agradável que eu jamais conheci. E se realmente se interessar por mim, acredito que é melhor que ele não se apaixone. Vejo perfeitamente a imprudência que há nisto. Aquele abominável Darcy, a opinião que meu pai tem de mim me orgulha muito, e eu seria uma criatura indigna se atraísse. No entanto, meu pai simpatiza muito com Wickham. Em suma, minha cara tia, eu ficaria mesmo muito triste se causasse algum aborrecimento a algum de vocês. Mas como estamos vendo todos os dias que quando existe uma afeição real, os jovens dificilmente se deixam separar pelas condições imediatas de fortuna,
Como poderei lhe prometer que serei mais prudente do que tantas das minhas semelhanças? Se eu for tentada, como posso mesmo saber que a prudência consiste em resistir? Tudo o que posso lhe prometer, portanto, é que não agirei precipitadamente, não terei pressa em me considerar alto objetivo, o mais alto objeto da afeição de Wickham. Em suma, farei o possível. Talvez fosse melhor que você não o encorajasse a vir aqui tantas vezes. Pelo menos você não devia lembrar a sua mãe de convidá-lo. Como fiz no outro dia, disse Elizabeth com um sorriso intencional. E verdade, e acho que era para ser é verdade, né? É verdade, será mais prudente não o fazer. Mas não imagine que ele vem aqui tão frequentemente assim. Foi só por sua causa que ele foi convidado tantas vezes esta semana. A senhora sabe que mamãe gosta de ter muita gente em casa a fim de distrair os seus convidados, mas eu lhe dou a minha palavra de honra que seguirei o caminho que achar mais prudente. E agora espero que esteja satisfeita. Sua tia lhe assegurou que estava, e Elizabeth agradeceu o carinho das suas sugestões. Em seguida elas se separaram. Belo exemplo de conselhos referentes a um tal assunto serem aceitos sem ressentimentos. Collins voltou para Hertfordshire pouco depois da partida de Jane e dos Gardner, e desta vez a sua chegada não causou grandes transtornos a Bennet, pois ele se hospedou em casa dos Lucas. O dia do seu casamento estava próximo. Bennet se resignara enfim ao inevitável. Costumava até dizer com insistência, num tom amargo, que ela desejava que eles fossem felizes. O casamento seria realizado na quinta-feira seguinte, e na quarta, Lucas veio fazer a sua visita de despedidas. Quando ela se levantou para sair, Elizabeth, envergonhada com os parabéns forçados de sua mãe e sinceramente comovida, acompanhou a sua antiga amiga até a porta. Quando desciam as escadas juntas, Charlotte disse: "Espero que você me escreva frequentemente, Elisa. Você pode contar com isto. E eu tenho outro favor a lhe pedir. Você virá me visitar? Espero que nos encontremos muitas vezes aqui no Hertfordshire. Não é provável que eu possa sair do Kent durante algum tempo. Prometa-me, portanto, que você virá a Hunsford." Elizabeth não pôde recusar, embora não encarasse aquela visita com prazer. "Meu pai e Maria irão me visitar em março", acrescentou Charlotte, "e espero que você consinta em ir na companhia deles. Realmente, Elisa, você será tão bem recebida quanto qualquer um deles." Enfim aconteceu o casamento. O noivo e a noiva partiram para o Kent diretamente da igreja, e todos tiveram muita coisa que dizer e que ouvir, como de costume nessas ocasiões. Elizabeth recebeu logo uma carta da sua amiga, e a correspondência entre elas continuou tão regular e frequente como sempre. Mas era-lhe impossível manter o mesmo tom de franqueza de antigamente. Elizabeth nunca se dirigia à sua amiga sem sentir que todo o prazer e intimidade que havia nas suas relações tinham cessado. E, embora decidida a não desleixar da sua correspondência enquanto escrevia, pensava no passado mais do que no presente. As primeiras cartas de Charlotte foram recebidas com muita ansiedade. Elizabeth estava curiosa para saber como a sua amiga falaria da nova casa, o que tinha achado de Lady Catherine e até que ponto ela ousaria se declarar feliz. Porém, quando as cartas chegaram, Elizabeth sentiu que Charlotte se externava sobre todos esses pontos, exatamente como tinha previsto. Escrevia alegremente, parecia rodeada de conforto e só mencionava o que podia louvar: a casa, a mobília, a vizinhança, as estradas, tudo achava a seu gosto. E Catherine se mostrara benevolente e amável. Era o mesmo quadro de Hunsford e de Rosings que Collins pintara, apenas mais esbatido.
Elizabeth compreendeu que teria de esperar até o dia da sua visita para saber o resto. Jane já tinha escrito algumas linhas à sua irmã, anunciando a sua chegada a Londres sem novidades. Elizabeth tinha a esperança de que quando ela tornasse a escrever, pudesse transmitir alguma notícia dos Byng. A sua impaciência pela segunda carta foi recompensada como costuma sê-lo. Jane tinha estado uma semana em Londres sem ver Caroline e sem ter notícias dela. Explicava o fato, no entanto, supondo que a sua última carta de Longbourn para a amiga se extraviara. Minha tia, continuou ela, vai amanhã para aqueles lados da cidade e eu terei a oportunidade de fazer uma visita em Grosvenor Street. Depois da visita, ela tornou a escrever dizendo que tinha visto Byng. Não creio que Caroline estivesse de bom humor, dizia ela, mas pareceu muito contente de me ver e censurou-me por não a ter avisado da minha chegada a Londres. Portanto, eu tinha razão. Ela não recebeu a minha última carta. Perguntei como estava o seu irmão, é claro. Estava bem, mas tão ocupado com Darcy que quase nunca suas irmãs tinham ocasião de vê-lo. Soube que Darcy estava sendo esperada para o jantar. Eu desejava conhecê-la. Minha visita não foi longa, pois Caroline e Hurst estavam para sair. Espero que elas virão em breve visitar-me aqui. Elizabeth sacudiu a cabeça. A carta lhe provava que só por um acaso Byng descobrira que sua irmã estava em Londres. Passaram-se as 4 semanas e Jane nem uma só vez o viu. Tentou persuadir a si mesma de que não lamentava, mas não podia continuar cega às intenções de Byng. E depois de esperar em casa todas as manhãs durante 15 dias, recebendo todas as noites novas desculpas, finalmente a visitante apareceu. Mas a brevidade da visita e, sobretudo, a mudança das suas maneiras não deixavam a Jane nenhuma ilusão. A carta que escreveu à sua irmã naquela ocasião mostrava bem o que sentia. Minha querida Lizzie, estou certa de que você é incapaz de regozijar-se à minha custa se eu lhe confessar que me enganei inteiramente quanto à afeição de Byng por mim. Mas, minha cara irmã, embora o que se passou tenha provado que você tinha razão, não me acuse de obstinação se eu continuo a sustentar que, considerando a conduta antiga de Caroline, a minha confiança era tão natural quanto as suas suspeitas. Não compreendo absolutamente as razões que ela tinha para desejar ter relações íntimas com... Relações íntimas comigo? É o quê? Mas se estas mesmas circunstâncias se repetissem, estou certa de que eu tornaria a ser iludida. Caroline não retribuiu a visita senão ontem. Não recebi no intervalo nenhuma nota, nenhum bilhete, nenhuma linha, e quando ela veio tornou-se evidente que não tinha nenhum prazer em me ver. Tá, mas e as... Ah, eu acho que esse bagulho de relações íntimas não é o que eu tô pensando. Eu acho que é só... Pô, escolha direito as suas palavras. Não tinha prazer em me ver. Deu... Deu ligeiras desculpas inteiramente formais e não disse uma só vez que desejava tornar a ver-me. Achei-a sob todos os aspectos tão indiferente que quando ela partiu, eu estava perfeitamente resolvida a cortar relações. Tenho pena dela, mas não posso deixar de culpá-la. Fez muito distinguindo-me a princípio, como aconteceu. Posso dizer com certeza que tomou todas as iniciativas, mas tenho pena dela porque deve sentir que procedeu erradamente e porque tenho plena certeza de que a causa de tudo isso foi a preocupação que
que tem com o irmão. Não preciso me explicar melhor. E embora eu e você saibamos que esta preocupação é inteiramente inútil, se ela a sente de fato, ficará facilmente explicada a sua conduta para comigo. E se tem tanta afeição pelo irmão, afeição que ele aliás merece, qualquer preocupação que sinta por ele será natural e louvável. No entanto, espanta-me que continue ainda a ter estes receios, pois se ela gostasse realmente de mim, já nos teríamos encontrado há muito tempo. Ele sabe que eu estou em Londres, pois ouvia se referir a isto, e no entanto a maneira como fala dá a entender que deseja persuadir a si mesma de que o irmão se interessa realmente por Darcy. Não posso compreendê-la. Se eu não tivesse receio de fazer um julgamento precipitado, estaria quase tentada a dizer que em tudo isto há uma forte aparência de duplicidade. Mas procurarei banir todos os pensamentos dolorosos e pensar somente no que me pode tornar feliz, a sua afeição e a inalterável bondade dos meus caros tios. Escreva-me breve. Bing disse alguma coisa a respeito de nunca mais voltar a Netherfield, de desistir da casa, mas não deu toda a certeza. É melhor não falar nisto. Estou extremamente satisfeita por você ter recebido notícias tão agradáveis dos nossos amigos de Hunsford. Peço-lhe que vá visitá-los com William e Maria. Estou certa de que você se sentirá muito bem lá. Sua... etc. Esta carta causou certa tristeza a Elizabeth, mas a coragem lhe voltou a considerar que pelo menos Jane não seria mais enganada pela irmã de Bing. Quanto a este, todas as esperanças estavam agora perdidas. Jane nem sequer desejaria tornar a receber as suas atenções. Sob todos os pontos de vista, ele baixava no conceito dos outros. E como castigo para Bing, bem como para uma possível compensação para Jane, Elizabeth desejava sinceramente que, na verdade, ele se casasse com a irmã de Darcy, pois, segundo a descrição que da mesma lhe fizera Wickham, ela o faria se arrepender amargamente de ter rejeitado Jane. Nessa ocasião, Gardiner relembrou por carta a Elizabeth a promessa que esta lhe fizera a respeito de Wickham, e as notícias que Elizabeth lhe mandou em resposta eram mais satisfatórias para sua tia do que para ela mesma. O interesse de Wickham parecia ter se desvanecido, suas atenções dedicava-as a outra pessoa. Elizabeth observara tudo, mas podia escrever a respeito disto com certo desprendimento. O seu coração fora apenas ligeiramente afetado, e seu amor próprio se aplacava com a reflexão de que, se a fortuna o tivesse permitido, ela, Elizabeth, teria sido a escolhida. A súbita aquisição de 10.000 libras era o encanto mais notável da jovem que ele agora cortejava. Mas Elizabeth, menos arguta neste caso do que no de Charlotte, não censurou a Wickham o seu desejo de independência. Nada, ao contrário, poderia ser mais natural, e embora tivesse razões para supor que Wickham não renunciaria a ela sem algumas lutas, estava pronta a admitir que aquela renúncia era uma medida sensata e desejável para ambos, e queria sinceramente a felicidade do seu antigo admirador. Tudo isto foi comunicado a Gardiner, e depois de relatar estas circunstâncias, continuou da seguinte maneira: Estou convencida agora, minha cara tia, de que nunca me apaixonei realmente, pois se eu tivesse experimentado essa paixão pura e elevada, detestaria agora a simples menção do seu nome e desejaria a Wickham todos os males. Mas não só os meus sentimentos continuam cordiais para com ele, mas são até mesmo imparciais para com King. Não consigo encontrar em mim nenhum ódio para com ela e continuo a pensar que ela é uma moça muito decente. Em tudo isto não pode haver amor. Minha intenção foi coroada de êxito. Embora eu me tornasse um objeto de maior interesse por todos os meus conhecidos,
Caso eu estivesse perdidamente apaixonada, não posso dizer que lamente a minha comparativa insignificância. A importância custa às vezes um preço demasiado elevado. Kitty e Lydia tomam essa traição muito mais a sério do que eu. São ainda muito ignorantes acerca dos caminhos do mundo e não chegaram ainda à mortificante convicção de que os belos rapazes precisam tanto de dinheiro para viver quanto os menos favorecidos pela beleza. E sem maiores acontecimentos na família de Longbourn, janeiro e fevereiro, algumas vezes frios e não raro lamacentos, passaram sem outras diversões, senão passeios ocasionais a Merrington. Março deveria levar Elizabeth para Hunsford. Ela não tinha encarado a princípio com muita seriedade a possibilidade de ir, mas Charlotte contava com ela e aos poucos Elizabeth se habituou a pensar na visita com mais interesse, bem como com mais certeza. A ausência aumentara o desejo de rever Charlotte e enfraquecia a sua repugnância por Collins. Havia também o sabor da novidade, e além disso, com a mãe que tinha e irmãs tão pouco camaradas, a sua casa não seria um lugar muito divertido. Além disso, a viagem lhe daria a oportunidade de se avistar com Jane. Em suma, à medida que o dia se aproximava, menos desejava adiar a partida. Tudo, pois, ficou combinado de acordo com os planos de Charlotte, e Elizabeth iria em companhia de William e da sua segunda filha. Ao plano primitivo acrescentou-se um novo detalhe. Eles passariam a noite em Londres. Elizabeth sentia apenas ter de deixar o seu pai, que certamente sentiria a sua falta, e que, chegado o dia, se mostrou tão pouco satisfeito com a sua partida que recomendou à filha que lhe escrevesse e quase prometeu responder à sua carta. A despedida entre Elizabeth e Wickham foi perfeitamente cordial, e da parte dele, ainda mais do que isto. Os seus planos atuais não o faziam esquecer que Elizabeth fora a primeira a despertar e a merecer a sua admiração, a primeira que o ouvira e se compadecera dele, e quando disse adeus a Elizabeth, desejou-lhe todos os prazeres, lembrou-lhe a descrição que fizera de Lady Catherine de Bourbon, e disse que esperava que a opinião de ambos a respeito daquela senhora, bem como sobre todas as outras pessoas, coincidisse. Em todas as suas palavras transpareciam, enfim, solicitude e interesse. Elizabeth sentiu que esses sentimentos sempre a uniram a ele numa sincera afeição, e separou-se de Wickham, convencida de que, casado ou solteiro, ele sempre representaria a seus olhos o ideal de uma pessoa agradável e sedutora. Os seus companheiros de viagem não eram capazes de fazer empalidecer a lembrança de Wickham e William Lucas, e sua filha Maria, moça bem-humorada, mas de cabeça tão oca quanto o pai, nada tinham a dizer que fosse digno de atenção, e o que eles falavam produzia em Elizabeth o mesmo prazer que o arrastar de uma cadeira. Elizabeth gostava de observar os ridículos, mas conhecia William demasiado bem. Nenhuma das maravilhas que contava a respeito do seu título e de sua apresentação na corte eram novidades para ela, e as suas amabilidades eram tão gastas quanto as suas informações. Era uma viagem de 24 milhas apenas, e eles partiram tão cedo que chegaram a Gracechurch Street ao meio-dia. Ao se aproximarem da casa de Gardner, avistaram Jane na janela da sala. Quando chegaram na entrada, ela estava lá para saudá-los. Elizabeth, perscrutando ansiosamente a fisionomia da irmã, teve o prazer de constatar que o seu rosto continuava saudável e lindo como sempre. Sobre os degraus da escada estavam vários meninos e meninas que não tinham podido resistir à tentação de ver a sua prima chegar e não tinham tido a paciência de esperar na sala, mas tímidos, pois há um ano não ousavam descer. Tudo foi alegria e doçura. O dia passou da forma mais agradável. De manhã fizeram compras e à noite foram ao teatro. Afinal, Elizabeth conseguiu conversar com a sua tia. O seu primeiro assunto foi Jane,
e sentiu mais tristeza do que espanto ao ouvir em resposta às suas minuciosas perguntas que, embora Jane sempre lutasse para conservar a sua coragem, atravessava períodos de depressão. Era razoável, no entanto, acreditar que não durariam muito tempo. Gardner deu também os detalhes da visita de Bing e repetiu conversas com ela. Gardner tinha tido com Jane e que provavam que esta última tinha renunciado de coração àquelas relações. Gardner, estou cansado desse nome. Então, gracejou com a sobrinha a respeito da deserção de Wickham e deu-lhe os seus parabéns por suportá-la tão bem. Mas minha querida Elizabeth, acrescentou ela, que espécie de moça é King? Ficaria triste de pensar que o nosso amigo é interesseiro. Por favor, minha tia, diga-me qual é a diferença para os negócios matrimoniais entre os motivos interesseiros e os motivos da prudência. Até onde vai a discrição e onde começa a cobiça? No Natal passado, a senhora tinha medo de que Wickham se casasse comigo porque seria uma imprudência, e agora quer achá-lo interesseiro porque ele está tentando conquistar uma moça que tem 10.000 libras de fortuna. Se você me disser que... se você me disser que espécie de moça é King, eu saberei o que pensar. É uma moça muito boa, creio eu. Nada sei de mal a seu respeito. Mas Wickham não lhe deu a menor atenção até que a morte do avô a tornou herdeira da fortuna. Não, nada mais natural. Se não lhe era permitido conquistar a minha afeição porque eu não tinha dinheiro, por que iria ele fazer a corte a uma moça de que não gostava e que era igualmente pobre? Mas parece pouco delicado da parte dele ter se lançado a isto tão pouco tempo depois de lhe ter feito a corte. Um homem em situação desesperada não tem tempo para todas essas delicadezas elegantes que outros podem manter. Se ela não se importa, por que nos importaremos nós? O fato dela não se importar não justifica. Mostra apenas que lhe falta também alguma coisa, bom senso ou delicadeza de sentimentos. Bem, exclamou Elizabeth, faça a sua escolha. Ele é interesseiro e ela doida. Não, Lizzie, isto é o que eu não escolho. Muito me entristeceria, você sabe, pensar mal de um rapaz que viveu tanto tempo no Derbyshire. Ah, se isso é tudo, tenho uma fraca opinião a respeito dos rapazes que moram no Derbyshire. E seus íntimos amigos que moram no Hertfordshire não são muito melhores. Estou farta de todos eles. Graças a Deus irei amanhã para um lugar onde não encontrarei nenhum homem amável e de belas maneiras. Os homens estúpidos são os únicos que vale a pena conhecer. Cuidado, Lizzie. Essas suas palavras cheiram fortemente a despeito. Antes que o fim da peça a que assistiam os parasse, Elizabeth teve o prazer inesperado de receber um convite para acompanhar os seus tios numa excursão de recreio que eles propunham fazer no verão. Ainda não decidimos onde terminará o nosso passeio, disse Gardner. Mas talvez iremos até os lagos. Nenhum plano poderia ter sido mais agradável a Elizabeth, e o seu aceite ao convite foi pronto e entusiasta. Minha querida tia, exclamou ela, deliciada. Que encanto, que felicidade! A senhora me inspira nova vida e vigor. Adeus, desapontamentos e tristezas. Que importam os homens aos rochedos e às montanhas? Quantas horas agradáveis vamos passar, e quando voltarmos, não faremos como os outros viajantes que nada podem descrever com precisão. Nós nos lembraremos dos lugares que visitamos e das coisas que vimos. Lagos, montanhas e rios não se confundirão nas nossas lembranças. Nem quando tentarmos descrever uma cena discutiremos a respeito da sua localização, e que as nossas primeiras efusões sejam menos insuportáveis do que as da maioria dos viajantes.
No dia seguinte, durante a viagem, tudo pareceu a Elizabeth novo e interessante. Sua disposição era excelente. Encontrara sua irmã tão bem que todas as preocupações sobre a sua saúde se tinham dissipado e as perspectivas da sua viagem para o norte eram uma fonte permanente de prazer. Quando deixaram a estrada principal para entrar no caminho que levava a Hunsford, todos os olhos estavam atentos para divisar a reitoria e a cada volta esperavam vê-la surgir. A cerca do parque de Rosings limitava a estrada de um lado. Elizabeth sorria ao lembrar-se de tudo o que lhe tinham dito a respeito de seus habitantes. Afinal, a reitoria apareceu. O jardim, descendo em rampa suave pela estrada, a casa que o encimava, a cerca verde, as sebes de loureiro, tudo declarava que estava chegando. Collins e Charlotte apareceram à porta e a carruagem parou junto ao pequeno portão. Uma aléia ensaibrada conduzia até a casa. Num instante saltaram todos do carro, contentes de se reverem. Collins acolheu a sua amiga com muita alegria e Elizabeth, ao ver-se tão afetuosamente recebida, estava cada vez mais satisfeita de ter vindo. Viu imediatamente que os modos do seu primo não se tinham alterado com o casamento. A sua amabilidade convencional permaneceria exatamente a mesma, e ele a deteve alguns instantes no portão para fazer perguntas a respeito de cada uma das pessoas da sua família. Foram então conduzidos ao interior da casa. Collins fez ressaltar a beleza da entrada e assim que chegaram à sala, tornou a dar as boas-vindas com pomposa formalidade e repetiu meticulosamente todas as recomendações da sua esposa para que os visitantes se pusessem à vontade. Elizabeth estava preparada para vê-lo em toda a sua glória e não pôde deixar de imaginar ao ouvi-lo elogiar o tamanho da sala, seu aspecto e sua mobília, que se dirigia a ela particularmente, como se desejasse fazer-lhe sentir tudo o que tinha perdido ao recusar a sua mão. Mas embora tudo tivesse bom aspecto, Elizabeth não podia contentá-lo mostrando qualquer sinal de arrependimento. Antes se espantava de que a sua amiga pudesse se mostrar tão alegre vivendo com um tal companheiro. Ponto. Quando Collins dizia alguma coisa de que sua mulher podia com razão se envergonhar, o que aliás era bastante frequente, Elizabeth voltava os olhos involuntariamente para Charlotte. Uma ou duas vezes ela pôde perceber um leve rubor, mas em geral Charlotte sensatamente fingia que não tinha ouvido. Depois de ficarem sentados na sala o tempo suficiente para admirar cada peça da mobília, desde o guarda-louça até a grade da lareira, e contarem a sua viagem e tudo o que tinha acontecido em Londres, Collins convidou-os para um passeio no jardim, que era grande e bem traçado, e de cujo trato se encarregava pessoalmente. Trabalhar no jardim era um dos seus prazeres mais respeitáveis, e Elizabeth se admirou da seriedade com que Charlotte se referiu àquele exercício saudável e admitiu que ela o encorajava nisto o mais que podia. Aí, conduzindo-os através de todos os caminhos e atalhos sem lhes deixar tempo de exprimir os elogios que ele próprio desejava, fazia ressaltar a cada detalhe do jardim com uma minúcia que destruía toda a beleza. Sabia enumerar os campos em todas as direções e sabia quantas árvores havia nos maciços mais distantes. Mas de todas as visitas de que o seu jardim, o condado ou o reino inteiro se podiam gabar, nenhuma se podia comparar com a vista de Rosings descortinada através das árvores que bordejavam o parque, quase defronte da sua casa. Era um belo edifício moderno, bem situado numa elevação. Do jardim, Collins queria conduzi-los para uma volta em torno dos seus 2 prados. Mas as senhoras, que não tinham os sapatos adequados para andar nos campos, ainda recobertos por um resto de geada, preferiam voltar.
E enquanto William acompanhava Collins, Charlotte conduziu a sua irmã e a sua amiga para lhes mostrar a casa, contente por ter uma oportunidade de fazê-lo sem o auxílio do marido. A casa era pequena, porém bem construída e cômoda, e tudo estava arrumado com uma simplicidade e uma lógica que Elizabeth atribuiu inteiramente a Charlotte. Abstraindo a presença de Collins, reinava realmente em tudo um ar de conforto, e a julgar pelo prazer com que Charlotte mostrava tudo aquilo, Elizabeth supôs que a presença de Collins era frequentemente esquecida. Já lhe tinham informado que Catherine continuava ainda no campo. Tornaram a falar nisto ao jantar e Collins observou. Sim, Elizabeth terá a honra de ver Catherine de blá blá blá, domingo que vem na igreja. E não preciso dizer que ficará encantada com Catherine. Ela é toda a afabilidade e condescendência, e eu não duvido de que Elizabeth seja honrada com a sua atenção depois que terminar o serviço. Não hesito em afirmar que ela a incluirá, bem como a minha irmã Maria, em todos os convites com que nos honrar durante a sua visita aqui. A sua atitude para com a minha cara Charlotte é encantadora. Costumamos jantar em Rosings 2 vezes por semana, e Catherine nunca permite que voltemos a pé para casa. Sempre nos oferece a sua carruagem, ou melhor, uma das suas carruagens, pois tem várias. Catherine é uma senhora muito respeitável e de muita sensibilidade, acrescentou Charlotte. E uma vizinha muito atenciosa. É verdade, minha cara. É verdade, minha cara. É exatamente o que eu digo. Ela é dessas senhoras que a gente não pode deixar de tratar com a maior deferência. Passaram a maior parte da noite falando sobre as novidades do Hertfordshire e repetindo verbalmente o que já tinha sido comunicado por carta. E mais tarde, na solidão do seu quarto, Elizabeth teve que meditar sobre o extraordinário contentamento de Charlotte, a fim de compreender a serenidade e a habilidade com que ela conduzia o marido. Pensou também nos dias que passara ali, nos calmos divertimentos que os encheriam, nas irritantes interrupções de Collins e nas alegrias das visitas a Rosings. A sua imaginação traçou uma imagem viva de tudo isto. No dia seguinte, depois do almoço, enquanto Elizabeth se aprontava no seu quarto para o passeio, um ruído súbito lá embaixo pareceu lançar a casa em confusão. Depois de ficar atenta 1 minuto, Elizabeth ouviu alguém subir as escadas correndo, gritando seu nome. Abriu a porta e no patamar encontrou Maria, que sem fôlego de tanta agitação exclamou: Elisa, apronte-se depressa e desça para a sala de jantar. Você não sabe quem está aí. Não vou lhe dizer quem é. Venha depressa, desça imediatamente. Elizabeth fez várias perguntas em vão. Maria se recusou a lhe dar resposta. Por que termina do nada a frase? Por que termina do nada a fala? Como eu odeio esse livro, como eu odeio esse livro, como eu odeio esse livro, como eu odeio esse livro. Esse é o pior livro que eu já li na minha vida. Em vão, Maria se recusou a lhe dar resposta. Correram para baixo e entraram na sala de jantar que ficava defronte da alameda. No portão do jardim estava estacionado um phaeton abaixo com 2 senhoras. É só isso? Exclamou Elizabeth. Eu supus no mínimo que os porcos tinham entrado no jardim, e nada vejo a não ser Catherine e sua filha. Ah! Exclamou Maria, escandalizada com o engano. Não é Catherine. Aquela senhora é Jenkinson, que mora com eles. A outra é Brrr. Olha para ela, como é pequena. Nem imaginaria que pudesse ser assim, tão miúda e tão magra. Eu acho uma grande falta de cortesia da parte dela obrigar Charlotte a ficar lá fora com esse vento. Por que é que ela não entra? Charlotte disse que quase nunca entra. É o maior favor que pode conceder. A sua aparência me agrada, disse Elizabeth.
a quem outros pensamentos tinham ocorrido. Ela parece doentia e triste. Sim, serve para ele muito bem. Convém-lhe perfeitamente como esposa. Collins e Charlotte estavam ambos em conversa com as senhoras. E, para a alegria de Elizabeth, William estava postado na porta de entrada, absorto pela grandeza que tinha de si e inclinando-se constantemente cada vez que olhava para aquele lado. Finalmente a conversação se esgotou, o carro partiu e os outros voltaram para casa. Assim que Collins avistou as duas moças, pôs-se a cumprimentá-las pela sorte que tinham. Charlotte explicou que todos tinham sido convidados para jantar em Rosings no dia seguinte. O triunfo de Collins com aquele convite foi completo. A possibilidade de mostrar a grandeza da sua protetora e a amabilidade com que Catherine o tratava, bem como a sua esposa, era exatamente o que tinha desejado. O que mais lhe agradava, lançando-o numa admiração sem limites, era a condescendência que Catherine mostrara, convidando-os tão cedo. Confesso, disse ele, que eu não teria ficado surpreso se Catherine nos convidasse para tomar chá e passar a tarde em Rosings no sábado. A experiência que tenho da sua afabilidade me autorizava a fazer essa suposição. Mas quem poderia ter previsto tamanha atenção? Quem poderia ter imaginado que iríamos receber um convite para jantar? Um convite, aliás, que abrange todo o grupo tão imediatamente depois da vossa chegada. A mim não me surpreende tanto, replicou William, pois eu conheço os hábitos dos grandes graças à minha situação na vida. Na corte, por exemplo, essas coisas não são raras. Durante o resto do dia e na manhã seguinte não se falou quase em outro assunto. Collins teve a precaução de lhes descrever as maravilhas que os esperavam para que o espetáculo dos salões, dos inúmeros criados e do opulento jantar não os ofuscasse inteiramente. Antes das senhoras se retirarem para os seus quartos a fim de se preparar, ele disse a Elizabeth: Não fique inquieta, minha cara prima, a respeito da sua toilette. Catherine está longe de exigir de nós a elegância que ela e sua filha ostentam. Eu lhe aconselho apenas a pôr o seu vestido mais elegante. Não é necessário mais do que isto. Catherine não ficará aborrecida de vê-la vestida com simplicidade. Ela gosta de manter as distinções de classe. Enquanto as moças se vestiam, Collins veio bater 2 ou 3 vezes em cada porta para recomendar que se apressassem, pois Catherine não gostava que a fizessem esperar para o jantar. Aqui para você, ó. Maria Lucas, que... Maria Lucas é um ótimo nome, cara. Que tinha pouca prática da sociedade e estava assustada com as formidáveis descrições da suntuosidade de Catherine e do seu estilo de vida, e a sua apreensão não era menor do que a que seu pai sentira antes da sua apresentação em St. James. Com o tempo estava bom, o passeio através do parque foi muito agradável. Acho que é como o tempo estava bom. Como o tempo estava bom, o passeio através do parque foi muito agradável. Todos os parques têm as suas belezas e as suas perspectivas. Elizabeth o achou bonito, embora não visse motivos para os êxtases de Collins. A enumeração que este fez das janelas da fachada da frente e a sua revelação da soma que tudo aquilo custara a Willis de Brrr a impressionar um pouco. Enquanto subiam as escadas para o hall, a emoção de Maria crescia a olhos vistos, e mesmo William não parecia perfeitamente calmo. A coragem de Elizabeth não lhe faltou, pelo que ouvira falar a respeito de Catherine. Não acreditava que ela impusesse graças a talentos extraordinários ou virtudes miraculosas, e acreditava poder contemplar sem desfalecer a simples pompa do dinheiro e da ostentação social. Do hall de entrada, cujas belas proporções e ricos ornamentos Collins fez ressaltar com ar
estático, as visitas acompanharam os criados através de uma antecâmara até uma sala onde estavam Lady Catherine, sua filha e Jenkinson. Ao vê-los entrar, Catherine, com grande condescendência, levantou-se para recebê-los, e como Collins tinha combinado com o marido que a formalidade das apresentações deveria ficar a cargo da esposa, a cerimônia decorreu corretamente, sem todas aquelas desculpas e agradecimentos que Collins teria julgado necessários. Apesar de já ter recebido em St. James, William estava tão impressionado que se limitou a fazer profundas reverências e a sentar na sua cadeira sem dizer uma palavra, e sua filha, quase fora de si de medo, sentou na beirada da sua cadeira sem saber para que lado olhar. Elizabeth não se sentiu absolutamente perturbada e pôde observar serenamente as 3 damas à sua frente. Catherine era uma senhora alta, bastante gorda, com traços fortemente marcados que outrora deveriam ter sido bonitos. O seu ar não era conciliador, nem a sua maneira de receber as visitas era tal que lhes fizesse esquecer a sua inferioridade social. Os seus silêncios não a tornavam formidável, mas tudo o que ela dizia era pronunciado num tom tão autoritário que revelava a sua pretensão. Elizabeth lembrou-se imediatamente da descrição de Wickham e achou que Catherine deveria ser exatamente como ele a tinha descrito. Quando, depois de examinar a mãe em cujo rosto e gestos percebeu logo uma forte presença com Darcy, voltou os olhos para a filha, achou-a tão mirrada que quase lhe escapou dos lábios a mesma exclamação de espanto que Maria tivera. Não havia a menor semelhança entre a mãe e a filha, nem no tipo, nem no rosto. Os traços de Brr, embora não fossem desagradáveis, eram insignificantes. Falavam muito pouco e só em voz baixa para Jenkinson, cuja aparência nada tinha de excepcional e que se ocupava exclusivamente em ouvir o que ela dizia e em colocar um quebra-luz em situação conveniente diante dos olhos da moça. Depois de ficarem sentados durante alguns minutos, eles se dirigiram até a janela para admirar a vista. Collins se encarregava de lhes detalhar as belezas, enquanto Lady Catherine tinha a bondade de informar a seus convidados que a vista era muito mais bela no verão. O jantar foi dos melhores. Collins não tinha exagerado o número de pratos e de criados. Como previra igualmente, ele se sentou na extremidade da mesa por desejo expresso de Catherine, mas a sua atitude era a de um homem a quem nada de melhor na vida pudesse suceder. Serviu-se, comeu e elogiou tudo com delicada alegria, e todos os pratos foram louvados primeiro por ele, em seguida por William, que agora mais tranquilo repetia tudo o que o seu genro dizia como um eco, de tal modo que Elizabeth perguntou a si mesma se Catherine não o acharia cacete. Mas Catherine parecia satisfeita com a admiração excessiva dos seus hóspedes e sorria da maneira mais graciosa, especialmente quando era servido algum prato que eles não conheciam. Os outros conversavam pouco. Elizabeth estava sempre pronta para falar quando encontrava uma ocasião. Estava sentada entre Charlotte e Brr. A primeira seguia com atenção as palavras de Catherine e a segunda não deu uma palavra durante todo o jantar. Jenkinson fiscalizava o apetite de Brr e se mostrava preocupada porque ela comia tão pouco, insistindo para que provasse dos vários pratos e temerosa de que Brr
estivesse indisposta. Maria nunca se atreveria a falar, e os cavalheiros nada mais faziam senão comer e admirar. Em seguida, as senhoras voltaram para a sala, e até a hora do café tiveram que ficar ouvindo Catherine falar. Ela falava sem interrupção, dando a sua opinião sobre cada assunto com uma segurança que mostrava que não estava habituada a que lhe contestassem as palavras. Fez perguntas a Charlotte a respeito de assuntos domésticos com a familiaridade e minúcia, e deu-lhe muitos conselhos, disse-lhe como tudo deveria ser regulado numa família pequena como a sua, e ensinou-lhe a cuidar das vacas e das aves domésticas. Elizabeth verificou que nenhum assunto, por mais humilde que fosse, escapava à atenção de Catherine, contanto que encontrasse neles uma oportunidade para doutrinar. Nos intervalos das recomendações, a Collins fazia uma série de perguntas a Maria e Elizabeth, especialmente a esta última, que conhecia menos e que observou ela para Collins era uma mocinha muito gentil e bonita. Perguntou-lhe várias vezes quantas irmãs tinha, se eram mais moças ou mais velhas do que ela, se era provavelmente que alguma se casasse, se eram bonitas, onde tinham sido educadas, qual era a situação do seu pai e qual o nome de solteira de sua mãe. Elizabeth sentiu toda a impertinência contida nessas perguntas, mas respondeu com grande simplicidade. Catherine então observou: a propriedade do seu pai está destinada pela sucessão a cair nas mãos de Collins. Alegro-me por sua causa, continuou ela, virando-se para Charlotte. Mas não vejo a necessidade de privar a descendência feminina do direito de herdar propriedades. Na família de Lewis de Brr, isto não foi julgado necessário. Sabe tocar piano e cantar, Bennet? Um pouco. Então, um dia destes precisa nos dar este prazer. O nosso instrumento é dos melhores, provavelmente superior ao... Precisa experimentá-lo qualquer dia. As suas irmãs também sabem tocar e cantar? Uma delas sabe. Por que as outras também não aprenderam? Deviam todas saber música. As irmãs Webb todas sabem tocar. E o pai delas não tinha tanto rendimento quanto o seu. Sabe desenhar? Não, senhora. O que? Nenhuma de vocês? Nenhuma. Isto é muito curioso. Mas com certeza não tiveram oportunidade. Sua mãe devia ter levado vocês todas as primaveras para a cidade para tomar lições. Minha mãe não faria objeção a isto, mas meu pai detesta Londres. A sua governanta foi despedida? Nós nunca tivemos governanta. Nunca tiveram governantas? Como isto é possível? Educar 5 filhas sem uma governanta? Nunca ouvi tal coisa. Sua mãe deve ter ficado escravizada à educação de vocês. Elizabeth não pôde deixar de sorrir ao responder que este não fora o caso. Então quem ensinou a vocês? Quem se encarregou da sua educação? Sem uma governanta, ela deve ter sido relaxada. Em comparação com a de certas famílias, acredito que sim, mas lá em casa, as meninas que quiseram aprender, nunca lhes faltou meios para isto. Sempre nos encorajaram a ler e tivemos todos os professores necessários. Mas as que preferiram não estudar foi-lhes feita à vontade. Sem dúvida, mas isto justamente é o que uma governanta teria evitado. Se tivesse conhecido a sua mãe, eu a teria aconselhado com muita insistência a que tomasse uma governanta. Eu sempre digo que não é possível fazer nada em educação sem uma instrução constante e regular, e só uma governanta pode fazer isto. É espantoso o número de famílias para as quais eu arranjei governantas. É sempre com prazer que eu coloco uma moça bem educada. Graças aos meus cuidados, 4 sobrinhas de Jenkinson foram magnificamente colocadas. E outro dia mesmo eu recomendei outra jovem cujo nome eu ouvi apenas acidentalmente e a família ficou muito satisfeita com ela. Collins, eu já lhe contei que Metcalfe veio me visitar ontem para me agradecer? Ela acha Pop um tesouro. Catherine, disse ela, a senhora me deu um tesouro. Algumas das irmãs mais moças já foi apresentada à sociedade, Bennet.
Sim, minha senhora, todas. O quê? Todas as 5 de uma vez? É muito estranho. E você é apenas a segunda. As mais moças já frequentam a sociedade antes das mais velhas se casarem. Suas outras irmãs são muito moças? A mais moça. Ah, esse negócio de mais moça. Oh, besteira, meu irmão. Ainda não fez 16 anos. Talvez seja um pouco cedo demais para fazer vida social. Mas realmente, minha senhora, eu acho que seria uma crueldade recusar-lhes a sua parte de distrações e sociedade só porque a mais velha não teve os meios ou a inclinação para se casar mais cedo. As mais moças, né? Têm os mesmos direitos aos prazeres da mocidade que as mais velhas, e trancá-las em casa creio que não seria um bom meio de promover a afeição fraternal ou delicadeza de sentimentos. Sob minha palavra, disse Lady Catherine, você dá a sua opinião muito decididamente para uma pessoa de tão pouca idade. Diga-me, quantos anos tem? Com 3 irmãs moças já crescidas, replicou Elizabeth. Vossa Senhoria não pode esperar que eu lhe dê uma resposta. Catherine pareceu ficar atônita com a resposta e Elizabeth suspeitou que ela tinha sido a primeira pessoa que jamais ousara fazer pouco de uma tão pomposa impertinência. Você não pode ter mais de 20 anos, portanto não precisa esconder a sua idade. Ainda não fiz 21 anos. Depois do chá, quando os cavalheiros se reuniram a elas, as mesas de jogo foram colocadas. Catherine, William, Collins sentaram-se para jogar quadrille. E como Brum preferisse jogar cassino ao tigrinho. Blaze. As 2 moças e Jenkinson tiveram a honra de formar uma segunda mesa com ela. Esta mesa foi extremamente cacete. Eu não aguento. Não se ouviu uma sílaba que não se referisse ao jogo, exceto quando Jenkinson exprimia os seus receios de que Brrr estivesse agasalhada demais ou de menos, ou que a luz estivesse deficiente ou em excesso. A outra mesa era muito mais animada. Catherine, em geral, estava sempre falando, apontando os erros dos 3 outros, ou contando algum caso a respeito de si mesma. Collins estava preocupado em concordar com tudo o que Catherine dizia, agradecendo-lhe cada ponto que ganhava e pedindo desculpas se achava que estava ganhando demais. William pouco dizia. Ele estava sondando na sua memória anedotas e nomes nobres que conhecia. Quando Catherine e sua filha se fartaram de jogar, as mesas foram carregadas. A carruagem foi oferecida a Collins, aceita com gratidão e imediatamente chamada. Todos se reuniram em torno da lareira para ouvir Catherine lançar os seus oráculos sobre o tempo que faria no dia seguinte. A chegada da carruagem a interrompeu, e depois de muitas tiradas de agradecimento da parte de Collins e outras tantas reverências de William, partiram. Mal tinham passado a porta, Collins pediu à sua prima que desse a sua opinião sobre tudo o que tinham visto em Rosings. Para o bem de Charlotte, Elizabeth deu uma resposta mais favorável do que realmente tinha vontade de dar. Os seus louvores, embora lhe custassem algum trabalho, de nenhum modo foram julgados suficientes por Collins, e imediatamente ele se sentiu obrigado a tomar a seu cuidado o elogio de Catherine. William ficou apenas uma semana em Hunsford, mas sua visita foi suficiente para convencê-lo de que sua filha estava instalada da maneira mais confortável e que possuía um marido e uma vizinha difíceis de encontrar iguais. Enquanto William ficou em Hunsford, Collins lhe consagrou as suas manhãs. Passeava com ele no seu cabriolé para lhe mostrar a região, mas depois que ele partiu, a família voltou para suas ocupações habituais e Elizabeth ficou satisfeita porque não tinha que ficar tão constantemente com seu primo, pois a maior parte das horas, entre o café da manhã e o almoço, ele passava agora trabalhando no jardim, lendo ou escrevendo e olhando pela janela da biblioteca que confrontava
à estrada. A sala das senhoras ficava nos fundos. Elizabeth, a princípio, se espantou de que Charlotte não preferisse a sala de almoço para uso comum. Era maior e de aspecto mais agradável, mas logo compreendeu que a sua amiga tinha um excelente motivo para o que fazia, pois sem dúvida Collins passaria muito menos tempo na sua biblioteca se elas ficassem numa sala igualmente agradável.